Especialmente você que é já fiel aqui à atividade desde 1992, portanto, há 27, vai para 27 anos agora de atividades nesses fins de tarde, né, do Rio Grande do Sul, sempre às 19 horas e sempre ao vivo. E hoje estamos neste dia 3 de abril de 2019, uma quarta-feira. Temperatura neste momento em Porto Alegre, 30 graus centígrados. Umidade relativa do ar 62%, a hora certa 19 horas e 1 minuto. Hoje, quarta-feira, 3 de abril, é o dia do atuário. Atuário é aquele camarada que faz aqueles cálculos, por exemplo, que está revelando aí a necessidade do Brasil mudar a questão da Previdência Social. Parabéns a todos aqueles que trabalham nessa área, que é fundamental, né, para cálculos atuariais, né, que balizam muitas das coisas, das atividades da sociedade brasileira e tal, e também ajuda os institutos brasileiros de pesquisa, a questão da demográfica, a questão da própria previdência, enfim, todas essas questões asseguradoras, né, que trabalham muito em cima na questão demográfica, e o atuarial, o cálculo atuarial dos atuários que fazem esses cálculos são fundamentais para isto. Bom, nesta quarta-feira, como sempre acontece, temos aqui um time de primeira, né, de alta qualidade, como é o time, a equipe de comentaristas, e vamos também botar os âncoras, né, o chefe, o subchefe, o terceiro chefe e tal, que são de qualidade insuperável aqui, de qualidade no jornalismo do Rio Grande do Sul. E esse programa, basicamente, é um programa de opinião livre, opinião independente, e eu não vejo que haja um outro tão categorizado como esse. Eu que tenho uma experiência já de quase 50 anos no jornalismo brasileiro, não só aqui no Rio Grande do Sul. Bom, estão conosco nesta noite Percival Pugina. Pugina, boa noite, muito obrigado pela tua presença. Estaremos aqui agora bebendo desta fonte de conhecimento. Pois é, e meu coração está lá no jogo do Internacional. O Inter joga hoje? Quê? O Inter joga hoje? Vai ter o desprazer de chegar ao fim da noite com um resultado amargo. Está começando, né? Agora já começou o jogo, né? Deve estar quanto? O pessoal 7h15. Ah, 7h15. Então daqui a uns poucos minutos começa o jogo. O pessoal, eu torço sempre para os argentinos, menos para o Boca, porque eu sou de mãe argentina, sou de uruguaiana, de mãe castelhana. Então eu torço para os argentinos, por isso que eu vou torcer para o River Plate. Boca não, River Plate, né? Então, placar 1-0 já está bom para nós. Delegado Fernando Soares, obrigado pela sua presença aqui, sempre uma honra. Mais uma alegria estarmos aqui, né? Mas na verdade eu queria estar em casa secando o jogo do Inter. Mas o compromisso, né? Acho que dá para ver um segundo tempo ainda. Dá para dar uma secadinha, né? Uma secadinha. Tem a palavra que vinha, né? Uma meia secadinha e tal, né? Bom, chegar, de repente vai ver o segundo tempo, já está 1-0, 2-0 para o River, ainda dá uma secadinha mais tranquila. Né? Cláudio Candiota, obrigado pela tua presença, Candiota. Eu sou gremista, mas eu não tenho secador. Então, eu não. Quando joga o Inter contra um time de fora... Eu sou time de fora. Não é um argentino? É o River Plate. Eu estou por fora. River Plate. Eu estou sabendo agora. É o River Plate. Eu vou torcer agora, por acaso, vou torcer para o argentino? Tá certo, não precisa torcer, né? Eu tenho uma razão para torcer, tu não precisa. Torcer para o brasileiro. É verdade. Bom, nós estamos aqui ao vivo. Eu sou um gremista não fanático. Claro, é um gremista mais assim, marginalizado. Light, assim, né? light. Mais light e tal. Não é de raiz. Na RDC TV para todo o estado, 511 mil pontos de net. Então, como vocês viram, nós estamos já dando uma passadinha no esporte, que é a tradição no começo do programa Atividade. E o Grêmio joga amanhã, o Internacional joga hoje, daqui a pouco começa o jogo aqui no Beira-Rio. E o Grêmio joga amanhã no Chile, contra a Universidade Católica. O Grêmio precisa estar com um ponto só em 6, né? 2 partidas. O Grêmio precisa ganhar aí para ter um fôlego, para poder, de repente, almejar se classificar para a outra etapa da Libertadores da América. O Internacional ganhou as 2 partidas que ele disputou, está numa boa, mas não pode, né, ficar no salto alto aí, porque sabe como é que é. Libertadores é Libertadores. E as coisas, às vezes, um time muito fraco acaba estragando, né, a campanha de um time forte, como é o Internacional hoje. O Internacional está um time realmente competitivo e isso é que é importante. Muito bem. Vamos então aos nossos anunciantes aqui, a Vidrobox, vidros temperados e laminados, vidros duplo termoacústicos, vidros refletivos. A Vidrobox 3302-4343. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Portanto, que no Cindy Lojas, você, empresário, e a sua equipe de colaboradores tem
cursos de qualificação para aumentar a eficiência, a rentabilidade, a produtividade do trabalho e, claro, seus resultados. Cindy Lojas, Porto Alegre, faz um varejo mais forte. Sucos Petri. Veja que nós estamos hoje com Sucos Petri, suco de laranja. Sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Sem adição de água e também sem adição de açúcar. Sucos de uva e de laranja. E Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdios de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. As melhores obras comerciais para investir ou morar. Algair Engenharia. Aliás, o doutor Algair certamente não está assistindo o programa, porque ele, como bom colorado, né, deve estar lá, né, torcendo lá no Beira-Rio. Doutor Oscar, um grande abraço ao Oscar, só não desejo, né, felicidade para ele no jogo, mas de qualquer maneira, um empatezinho já está bom, viu, Algair? E Algair Engenharia, do doutor Algair, já tem mais de 36 anos, né, de 37 anos, e é uma empresa altamente qualificada na execução de obras comerciais. Bom, vamos começar então o nosso debate, aí, passando aqui pelos nossos comentaristas, né? Hoje eu estava assistindo, não sei se vocês assistiram, a Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional, recebeu o Paulo Guedes, ministro da Economia. Olha, eu fiquei assim envergonhado. Envergonhado por quê? 3 deputados gaúchos, Paulo Pimenta, Henrique Fontana e a Rosário, imagina, os 3 de que partido, nos envergonharam. Não sei como é que tem gente que vota nessas pessoas que não tem a mínima qualificação para representar um estado chamado de Rio Grande do Sul, que se autoproclama politizado. Pois eles andaram com cartazes dizendo que a reforma da Previdência vai levar à morte, que o cara só vai se aposentar depois que morrer. Ora, eu sinceramente, Percival Pugina, isso dá uma vergonha, e eu nem falo em baixo clero, isso é o clero da baixaria do Congresso Nacional. Pena que o Rio Grande do Sul já teve políticos de grande estirpe, nós podemos relacionar vários aqui, né? Paulo Brossard, Pedro Simon, lá mais atrás, quantos políticos que nos dignificavam, que nos honravam por serem gaúchos, homens de estirpe, talento, educação, finesse, diplomacia, conhecimento, e hoje temos essas nabas aí nos representando, que só estão inviabilizando aquilo que é fundamental, é necessária a reforma da Previdência. Sua opinião, Percival Pugina? O problema da política acontece quando essa atividade é assumida por pessoas que não são políticos. Não tem na sua missão a promoção do bem do país. Não é disso que tratam, não é isso que os interessa. Não é resolver os problemas, não é combater a pobreza, não é arrumar emprego para quem está desempregado. É simplesmente fazer um jogo de cena que favoreça a sua inserção no mercado eleitoral para retomarem o poder e fazerem aquilo que o Brasil inteiro viu e que botou tanta gente na cadeia e vai continuar pondo. Então, existem parlamentares que entram para o Congresso Nacional e transformam, como é o caso, uma sala de comissão, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, num local de comício. Se comportam nesta atividade que deve ser exercida com enorme senso de responsabilidade. Eu tenho certeza de que o senhor e a senhora, se fossem detentores de mandato, saberiam se comportar e se conduzir, e ao tomarem deliberações estariam preocupados com resolver os problemas do país, que vive as dificuldades que estão vivendo. Olha, a economia brasileira, a indústria brasileira voltou ao tamanho que tinha em 2009. Vejam o que isto representa de empobrecimento. Pois eles querem continuar que o Brasil, elas querem que o Brasil continue empobrecendo, sabendo que isso se dá à custa de empresas que fecham as portas, de avenidas cheias de cartazes de aluga-se, vende-se, porque os investidores que ali entraram, os comerciantes que ali tentaram se estabelecer, que as empresas não suportaram, porque a economia do país está paralisada.
E o cenário é extremamente penoso e assustador, porque não existe como pagar a conta da Previdência de 800 bilhões de reais por ano e não há no mundo quem queira financiar a aposentadoria. Ou arrumam a conta da Previdência Social ou não vai ter para ninguém. Mas o brasileiro, me desculpem dizer isso, mas o brasileiro acredita no anjo da guarda do Estado. Ele pensa assim, bom, quando tudo desandar, quando tudo acabar, o Estado vem em nosso socorro. Né? É bem capaz. Não tem como, não existe esse anjo da guarda. Esse Estado que vai cuidar na última hora de todo mundo, esse Estado fofinho, generoso, que vai resolver ou ele usa aquela maquininha de fazer dinheiro, e aí nós vamos pagar a conta da inflação, ou quebra. Muito. Quanto a esse fato lamentável hoje na Câmara, o que eu digo é o seguinte, Pagino, que bom quando um país tem uma oposição forte, mas uma oposição séria. Né? Responsável, né? E esses deputados hoje que tu citou, Silvio, simplesmente a falta de decoro, falta de respeito, má educação, sabe? Agredindo as pessoas. Tu pode até não concordar ou pode ser a favor da reforma, mas a oposição está ali exatamente para construir e tentar melhorar com aquilo que ela acha que não está certo. Não agir de forma ignorante, leviana, leviana, com ofensas morais. E outra coisa assim que eu vejo, Fugino, o país já passou daquele momento, né, com o televisionamento ao vivo do Supremo Tribunal, Câmara e Senado, já passou daquele momento das histórias que chegavam via rádio e a população acreditava. Que os coitadinhos que estão lá para defender o povo. Não, hoje está mostrando ao vivo, né, essa sem vergonhice e essa falta de respeito. Então, realmente, Silvio, tu tem razão quando fala que bons tempos quando nós tínhamos verdadeiros representantes no Congresso Nacional, né, e no Senado. E hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul, onde o país todo fala, e muitos de nós, que nós teríamos um grau elevado de política, e nós vamos lá mostrar o contrário. Uma falta de respeito, falta de decoro e falta de ética. Realmente, eu fiquei muito envergonhado aqui, a utilidade pública aqui do Atividade. A Santa Casa de Misericórdia está pedindo doação de sangue O negativo para Gilberto da Silva Teixeira. Anota aí, Gilberto da Silva Teixeira, na Santa Casa de Misericórdia, O negativo. Vamos ajudar aí, porque realmente os bancos de sangue dos hospitais sempre necessitam de sangue. Então, nesse caso, por favor. E aí, Candiota? Concordando com o Fernando e o Pugina, a origem dessa vergonha, eu vi muito pouco, porque eu fiquei envergonhado. Eu tinha uns processos, eu estava trabalhando hoje o dia inteiro e não vi televisão, só assim uma parte. E foi o suficiente para ficar com mais vergonha do que eu já tinha desse grupo de deputados, principalmente de esquerda, né? Que são totalmente despreparados, tanto que eles apoiam a ditadura cubana, a ditadura venezuelana, e conseguem enrolar um grupo que pensa que o Estado, que o dinheiro não termina no Estado. E acontece o seguinte, que essa subrepresentação, que vem se deteriorando, vem ficando cada vez pior, ela foi montada na Constituição de 88. A Constituição de 88 criou um monstro. Quer dizer, uma das partes desse monstro é uma aberração que limita um número mínimo de deputados, então o mínimo de 8, de um lado, não pode ter menos de 8, e de outro não pode ter um máximo, não pode passar de 56 ou 70, uma coisa assim, né? Então é o seguinte, a representatividade não interessa. A espinha dorsal da democracia representativa é a proporcionalidade da representação. Se isso não tem democracia. Morreu aí, mas eu voto todo ano. Em Cuba também tem eleição, em Venezuela também tem eleição. Isso não quer dizer nada. Se o representante não está representando um número aproximado de pessoas semelhantes, não é representativa a democracia. Então, o que está representado hoje no Congresso? O Norte e o Nordeste. E por que eles fizeram assim? Porque é a forma de dominar.
Então tem deputados eleitos lá em Roraima com 7 mil votos, é mesmo que faz um vereador em Porto Alegre. Um camarada que tem 7 mil votos sobre 220 milhões, vocês põem um 0, vejam quantos zeros dá e quanto dá lá no fim. Ele não representa nada, mas o voto dele valeu. Então, quando nós que colocamos, não, nós não colocamos eles lá. Nós não colocamos. Porque para cada um bom que a gente bota, eles botam 64 caras lá. E mesmo as boas pessoas do Norte e Nordeste, que elegem um cara bom, serão atropelados pelos ruins. Como é que vai se consertar isso? O Antônio Augusto Mário dos Santos, no livro dele, sugere que 250 deputados seria mais do que suficiente para tocar o Congresso lá, a Câmara de Deputados, e o Senado idem. O Senado tem 3 senadores, o terceiro senador é uma aberração, e a aberração levada à enésima potência são os 2 suplentes de senador. Isso não existe. Eu passei uma noite tentando explicar para 2 jornalistas o que eram suplentes de senador e não consegui fazer os caras entender. Isso é uma vergonha. Aí o senador eleito ganha um cargo de ministro, o sujeito que assume não tem voto nenhum. 20% do Senado não representa ninguém. Eles chamam essa coisa aí de democracia. Aí você vai lá para a Comissão de Justiça e assiste um circo, com pessoas completamente despreparadas, entrevistando um ministro extremamente preparado, um empresário de sucesso, que está lá se sacrificando, porque ele não precisa, ele é milionário, ganhou dinheiro trabalhando, graças à sua competência, que é o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes tem que passar 7 horas ouvindo 80% de barbaridades. Eles acham que o dinheiro vai sair de onde? O Brasil faliu, eu não sei quantas vezes eu já repeti isso aqui, a Previdência está quebrada. Aliás, todos ficarão sem Previdência. O PT faliu o Brasil. O PT quebrou completamente o Brasil. Faliu o Brasil. Por quê? Porque o modelo era o venezuelano-cubano. O que aconteceu com Venezuela? Está liquidada, falida completamente, não tem mais nada lá. Não tem comida, não tem remédio, não tem... até os médicos estão indo embora porque não podem trabalhar. E Cuba quebrou quando os russos foram embora. Sim. A fonte saiu, né? Secou a fonte, né? E depois a Rússia faliu porque também não secou a fonte lá. Agora, o que chama muita atenção, a gente como jornalista, é de ver assim, a cobertura das grandes redes em relação à visita do Bolsonaro essa semana toda. Quer dizer, hoje eu estava vendo na Globo, claro, a gente tem que ver em todas, né? Mas a Globo, eu fico com vergonha, sinceramente, eu fico com vergonha do jornalismo desonesto que a Globo faz, descaradamente. Então tem aquela, nem cito o nome daquela leitora que tem lá, né? Olha, pelo amor de Deus, ela falava com ironia a questão do Bolsonaro de mexer com o vespeiro lá da Palestina e tal. Ora, e até depois eu vou mostrar a relação do Hitler com os árabes. O Hitler era amigo dos árabes, né? Então essa leitora que tem um comentário na Globo, ela disse assim, com ironia, né, que o Bolsonaro vai mexer com uma coisa que não precisava, que o Brasil e tal. E aí que ela consultou generais. Claro que os generais, tem muitos generais brasileiros aqui, 15 anos de doutrinação, a esquerda, claro que plantou lá, como plantou no Supremo Tribunal Federal, juízes alinhados com o PT. O presidente era advogado do PT. Né? Em todos os jornais, em todas as emissoras de rádio, em todas as instituições brasileiras, privadas ou públicas, o PT plantou gente. Então, claro que vai ter general que não vai gostar. Agora, Pugina, Fernando e Candiota, me diga uma coisa. Tu vai fazer negócio com um país, Israel, né? Não é com Bolívia, com Venezuela, essa podridão aí não. Com Israel. Pô, o mínimo que tu possa estabelecer lá é um escritório de representação. É ou não é? Claro. Né? Tem que ser. Essa má vontade que tu observas entre os colegas ficou escancarada, extremamente escancarada nessa visita, porque o presidente foi com o Netanyahu ao Muro das Lamentações. No dia, aliás, já no mesmo dia, e posteriormente nos jornalões do dia seguinte, todos que eu vi tinham como matéria destacada a inconveniência dessa visita à luz de posições e de declarações dadas pelo Hamas, que é uma organização terrorista, que é detestada pelo mundo árabe,
que é declarada organização terrorista pela ONU, que todos os países sérios do mundo, à exceção do Brasil ainda, declaram como organização terrorista. É esta a opinião que a imprensa brasileira registrou como forma de reprovar e de criticar esta visita dos dois, do primeiro-ministro com o presidente brasileiro ao Muro das Lamentações. Mas que fonte, senhores? Isto é a mesma coisa que ouvir o PCC para saber o que ele pensa do Sérgio Moro. Ouvir o Bin Laden, né, para saber o que ele pensa dos Estados Unidos ou vice-versa. Mas que história é essa? Ouvir os bala na cara para saber o que pensa do Fernando? Deve adorar o Fernando, né? Deve adorar o Fernando. O Fernando longe daqui, né? Isso é verdade. Mas o que é isso? E esse é o jornalismo que quer influenciar a sua opinião para lhe fazer a cabeça para dizer que o presidente está errado. E mais, quando se refere, estes mesmos jornalistas, quando se referem ao presidiário lá de Curitiba, falam o ex-presidente Luiz Inácio, o ex-presidente Lula. Quando se refere ao presidente da República, diz o Bolsonaro. É uma falta de respeito, assim, e induzir a população, né? Porque é um formador de opinião em massa, não adianta, não tem como negar. Lá sei o quanto por cento. Eu acho uma desinformação, né? E acaba trazendo essa desinformação, né? E, lamentavelmente, isso vai colando, sabe? É uma mentira que vai sendo pregada inúmeras vezes e vai colando, e vai colando, e vai colando, porque a Rede Globo hoje, sem sombra de dúvida, ela está jogando pesado para acabar com o governo Bolsonaro o quanto antes, até no próprio trato, né? E então, e ainda dentro desse contexto, o Bolsonaro também, por quem sabe, por uma falta de experiência, né? Às vezes acaba contribuindo, dando manchetes, né? Dando manchetes aí negativas. Então, é o que eu digo, é uma situação extremamente fragilizada e que induz e que combate o governo raivosamente. O Pugina tocou nessa questão aí do Muro das Lamentações. Eu digo duas coisas. Por exemplo, com relação ao muro, não é das Lamentações, o Muro do México. Eu acho uma desonestidade as empresas, de modo geral, não dizerem que o Muro do México já existe, ele tem 1.104 quilômetros. E, por exemplo, entre Tijuana, no México... foi construído pelo Bill Clinton. Isso, e entre Tijuana, no México, e San Diego, na Califórnia, eu vi o muro, é feito de ferro, lá eles 5, 6 metros de altura, mais até, e eles querem tornar um muro de concreto armado e tal, isso que esse presidente está querendo. Vai construir mais 3.000 quilômetros, mas o muro foi construído e inaugurado, aqui ele falou aí, pelo Bill Clinton, em 94. E outra coisa é a seguinte, com relação ao Muro das Lamentações, a Globo deu assim, que o Bolsonaro foi visitar o Muro das Lamentações, que era digamos assim, como é que eles falaram, uma parte de um templo dos judeus e tal. Na verdade, o templo que ele se refere é o Templo de Salomão. Por que eles não falam que é o Templo de Salomão? Porque as igrejas evangélicas, aqui tem um Templo de Salomão em São Paulo, que a Igreja Universal construiu, e esse hoje, em São Paulo, é o ponto de maior atração turística de São Paulo, é o Templo de Salomão. Vem árabes, vem judeus, de todo mundo em excursões, e o Templo de Salomão. E pouco a mídia fala exatamente por isso, porque tem essa questão dos evangélicos, a Globo, porque essa igreja evangélica é dona da Record. Então, esses interesses é que acabam encobrindo a verdade. Mas a verdade é essa, aqui você ouve a verdade. Não, e é uma coisa impressionante, porque o governo que saiu, que era um governo de extrema esquerda, e se alguém tinha dúvida, aliás, era uma ditadura de extrema esquerda, fazendo de conta que é democracia. O Brasil é um simulacro de democracia. Não obedece nenhum dos princípios democráticos, nada do que é necessário para chamar um país de democracia. Eu citei aqui a questão da representatividade, mas tem vários. O loteamento de cargos, por exemplo, destrói qualquer democracia. Mensalão, comprando voto para se eleger e depois comprando voto para votar projeto, também. Então, assim, é uma piada. Mas tudo bem, quem quiser que chame de democracia. Agora há uma chance, quem sabe, de se implantar uma democracia. Mas o que está fazendo o presidente Bolsonaro? Está se aproximando de quem? Das democracias. O partido que saiu se aproximou de quem? Das ditaduras. O que as ditaduras têm a contribuir para o Brasil? Os iguais se atraem, né? Nada. Ditadura é ditadura. As ditaduras estão falidas, tanto estão falidas, que o seu dinheiro, que não está no posto de saúde, que não está pagando corretamente o policial e o professor,
Está em Cuba, financiando o porto. Está na Venezuela, financiando metrô, que não tem aqui em Porto Alegre. Porto Alegre está prometido há não sei quantos anos. Está financiando o aeroporto em Moçambique. Nós aqui ficamos 25 anos esperando 920 metros de pista. Agora espero que os alemães consigam fazer. Claro, se o poder público conseguir remover famílias que estão no fim da pista, que nunca deveriam ter estado lá. Porque o poder público permitiu, eles estão lá porque permitiram. Se estivesse lá, a culpa não é deles, não é de quem está lá. É de gerações de administrações que permitiram isso. Então, agora vem um presidente e se aproxima de Israel. E o que nós temos a ver com o Hamas, que é um grupo terrorista que manda bomba lá para Israel todo dia? Israel construiu um muro para separar ali a faixa de Gaza, ali a Palestina. Por quê? Porque eles estavam entrando com homem-bomba. Então eles construíram o muro, pararam de entrar o homem-bomba, parou de entrar o homem-bomba em Israel. Então, por favor, aí você tem o problema lá do Brumadinho, né? O Israel mandou aquela equipe de militares de elite, espetáculo, que mapeou com equipamentos de última geração. Eles tinham condições de detectar, se houvesse pessoas vivas, eles conseguiriam detectar 30 metros de profundidade com os equipamentos que eles tinham. E a 6 metros eles conseguiam detectar corpos. Graças a isso, graças ao trabalho deles, os bombeiros que estão lá se matando estão conseguindo, aos poucos, encontrar os corpos. Se fosse o Lula o presidente, ele ia pedir socorro para a Venezuela, país completamente falido, ia mandar talvez lixo para nós, ou talvez famintos, como já está mandando, ou talvez doenças, como também mandou. Está voltando aí uma série de doenças que já estavam erradicadas no Brasil. Essa imigração. Cuba mandaria o quê? Médicos que não são médicos, quem sabe, que não ajudariam em absolutamente nada lá em Brumadinho. Talvez a Coreia do Norte, que também o PT adora a Coreia do Norte, nos mandaria mísseis que não funcionam. Essa seria a ajuda que a gente teria se o Lula tivesse vencido. É que o governo anterior, durante muitos anos, ele se preocupou apenas com estabelecer parcerias ideológicas. Porque a ideologia para esses grupos políticos radicais é tudo, né? Em vez de estabelecer parcerias com países que podem, de algum modo, participar no nosso desenvolvimento, junto aos quais nós poderemos andar melhor do que andamos, o que nós teríamos a ganhar numa parceria com a Venezuela? O que nós teríamos a ganhar numa parceria com a Bolívia, com a Nicarágua, com Cuba? Nada, nada. Na verdade, só perdemos, porque fizemos esses investimentos, mandamos dinheiro para lá. Mas o que importa é a tal da ideologia, são os nossos irmãos da nossa fé, da nossa teologia política, né? Não é nem mesmo uma parceria com a população, é com o governo que pensa do mesmo modo, que tem o mesmo projeto político, que é a favor das mesmas coisas e contra as mesmas coisas. Ora, se são a favor das mesmas coisas, se são contra as mesmas coisas, eu vejo para o que esses governos estão fazendo, eu digo, bom, já sei para onde querem me levar. É verdade. Bom, a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcione a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não quer perder o seu sono, mas realizar totalmente, integralmente seus sonhos, e sempre é bom sonhar, quem não sonha não vive, não tem futuro, então procure o Banrisul. Vamos a esta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, você está com o programa Atividade aqui na RDC TV, são 19 horas e 31 minutos, hora certa no Brasil.
Bom, olha aqui, o artista plástico Érico Santos estará expondo pela primeira vez em Santa Cruz do Sul, na Casa das Artes Regina Simones, com abertura na próxima sexta-feira, dia 5, portanto, serão às 19h30, serão 22 pinturas de diversas dimensões. Lá estarão as mulheres camponesas que fizeram escola, suas danças, seus cavalos e uma série de temas que o artista não considera abstratos, mas personagens cromáticos, caracterizados ou não, posando, andando, correndo, bailando ou voando em seus respectivos universos. O artista Érico Santos é conhecido internacionalmente como um estudioso da cor e que mantém estúdios em Porto Alegre e em Milão. Entre as principais deferências recebidas por ele ao longo de quase meio século de pintura estão as premiações na primeira Bienal Internacional de Arte Contemporânea da Argentina em Buenos Aires e em 2012 e na Bienal de Arte de Gênova, na Itália, em 2013. Em 2018 foi indicado para o Press Award Milão. Então, vernissagem acontece dia 5 de abril de 2019, portanto, depois de amanhã, às 19h30, a visitação 6 de abril a 4 de maio, lá na Casa de Artes Regina Simones, ou Simones, em Santa Cruz do Sul, Percival Pugena. No dia 31 de março, se não me falha a memória, Zero Hora publicou uma matéria que me fez pensar muito. Acho que coluna do jornalista Paulo Germano, ele contou o caso, não sei se vocês leram, de uma moça que vende docinhos na Rua da Praia, no centro da cidade, e que foi assaltada na féria do dia, passou lá um desgraçado desse e tomou da moça R$280. Para ela era um mundo de dinheiro. O pai dela faz aqueles docinhos, ela vende, e com esse dinheiro os dois se mantêm e ela paga a faculdade dela, está cursando psicologia. Esta moça fez uma vaquinha para recolher a importância necessária para repor aquilo que para ela era imprescindível. Foi um apelo tão forte, tão eficiente, que em poucos dias ela levantou R$7 mil. Que bom. Que beleza. Ontem eu estava contando este caso para um amigo meu no jantar, ele disse, mas me dá a conta que eu já faço um depósito lá. Levantou sério. O que ela fez com dinheiro que resolveria boa parte dos seus problemas por um bom tempo? Saiu a ajudar outros que precisam. Saiu a ajudar outros em outras vaquinhas. São as nossas heroínas, né? Não são aquelas que... O nome disso é solidariedade. E esta virtude da solidariedade nos é tomada pelo maldito sonho do estado de bem-estar social. Porque quando o governo assume a responsabilidade de cuidar de todos, o que ele faz? Ele vai tomar o seu dinheiro do imposto, vai tomar o dinheiro do empresário, ele vai tomar dinheiro de várias fontes para cuidar de todos. E o que ele faz com esse dinheiro? Ele cuida de todos? Não. Ele cuida de si mesmo. Ele cuida da sua máquina, ele cuida dos seus servidores, ele cuida das coberturas dos poderes políticos. É aí que vai parar a boa parte da grana. Então, não só o estado de bem-estar social, esse delírio de que um país pobre possa construir, de algum modo, um estado de bem-estar social, não sendo tomando dinheiro de todo mundo, não só não faz isso, como ainda acaba com a possibilidade de que a solidariedade ocorra, porque se as pessoas dizem, não, mas se é o Estado que vai fazer, eu estou pagando imposto, o Estado que faça. E a gente acaba com uma extraordinária virtude, que quando solidariedade nasce como virtude do caráter, ela é absolutamente nobre e eficiente. E os países desenvolvidos todos cresceram à base da solidariedade, um ajudando o outro, espontaneamente, com virtude de caráter. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente transfere para o Estado some com dinheiro e as pessoas ficam abandonadas. Essa quantidade de gente dormindo embaixo de viaduto, o que causa esta presença deles ali? Total abandono por parte do Estado. Total abandono. Esse dinheiro que foi gasto para produzir o estado de bem-estar social, a gente falou, quanto é que foi gasto nisso? Olha, tem que botar aí um algarismo significativo qualquer e um número de zeros na frente que vai atingir a ponta de lá da mesa. Tamanho bolo de dinheiro que é jogado fora nisso. Se esse dinheiro tivesse ficado
com a sociedade para o seu próprio consumo, as empresas para a sua poupança, para o seu desenvolvimento, para o seu investimento, nós não teríamos o número de desempregados que temos, nós não teríamos o número de desempregados que temos e a nossa economia andaria num outro ritmo. Houve algum crescimento do IDH brasileiro? Olha, para crescer, desenvolver, aumentar o nosso índice de desenvolvimento humano, que é um número que conta, e subir aquilo numa rampinha de 1%. Olha, a economia tem que botar uma primeira, engatar uma primeira, pesar fundo no acelerador e se arrastar lombinha de 1% acima ao ano. Que coisa triste de se ver. Nós parece que não aprendemos a lição. Continuamos acreditando no Estado. Continuamos confiando no que o Estado faz, que o anjo da guarda vai aparecer na hora certa. Essa é a grande tragédia. O Estado existe para sustentar a si mesmo, para a sociedade não sobra nada. E se a gente compara com os Estados Unidos, e eu já citei aqui vários exemplos, no início do programa eu já disse que lá, proporcionalmente, os Estados Unidos têm 435 deputados federais, a população tem 30% a mais, ou 50%, são 300 e tantos milhões, e tem menos deputados federais que aqui. Isso já deixa evidente que tem deputado federal demais. E na proporção estaduais de vereadores e assim por diante. Então, nós temos o legislativo mais caro do mundo. Nós temos, e vai comendo o dinheiro, nós temos o legislativo que mais mordomia tem no mundo. Não existe nada parecido com o que tem aqui no Brasil. Fala-se do judiciário, mas eu já estive comparando, o judiciário brasileiro é caro, mas não é tão mais caro do que o legislativo americano, proporcionalmente falando. Então, assim, o legislativo é um horror. Então, vejam bem, tem o dobro dos deputados do que precisaria, tem 30% a mais de senadores do que precisaria, tem não sei quantos por cento a mais de assessor de senador, que é uma loucura, não é? E tem um outro aspecto, os municípios nos Estados Unidos, e na maioria das democracias, municípios até 150 mil habitantes, prefeito e vereador é voluntário, eles não ganham nada. Uhum. Aqui, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, o prefeito ganha 30 mil reais. Quantos vereadores tem? Quase 30 vereadores por aí. Eu nem sei, mas eles ganham também. Mas é o que eu digo, e ali, somando tudo isso que a bancada falou, tem a situação do tirar vantagem. Né? Todo mundo sempre está fazendo uma lei, está querendo sempre dar novo encargo ao Estado. Penduricalhos, né? Gente sem as mínimas, que saúde perfeita, consegue burlar a Previdência, daqui um pouco estão ganhando a aposentadoria. Então é uma soma que realmente estourou, né, Pugina? Estourou o Estado, porque hoje são 13 milhões de pessoas desempregadas, sabe? A pobreza batendo na porta e diminuindo cada vez mais. E tem gente ainda responsabilizando o presidente que entrou há 2, 3 meses aí pelos 13 milhões. O que fizeram nos últimos 15 anos, eles não lembram, né? E essa recuperação da economia, né, Pugina, isso é muito lento, porque, em primeiro lugar, se não sair essa reforma da Previdência, ou não sair como tem que sair, pode tirar o cavalo da chuva. Esse ano vai ser terrível, vai ser pior do que já está. Porque é isso que os empresários, é isso que é preciso fazer. Olha aqui, pessoal, uma informação futebolística. E quem é que poderia fazer gol lá no Internacional? O Internacional está ganhando de 1-0. Só podia ser um cara com o nome de Lopes, né? Nico Lopes fez. O Internacional está ganhando de 1-0 do Rio Manaus. Vamos recuperar, né? Vamos empatar, né? Estou contando com teus parentes. Meus primos, está contando com meus parentes? Estou contando com teu parente. Como é que é? O fato de eu não estar na frente da televisão secando já facilitou. Mas, Silva, recebemos aqui, né, para te ver a audiência. A audiência aqui, nossa, né? Então, outro pedido aqui, né, um primo, né, a minha sobrinha também, pedindo um O negativo, a Santa Casa para Gilberto da Silva Teixeira. Foi o que eu fiz. Foi mesmo, né? Ele está pedindo para replicar de novo aí. Ótimo. Né? Que realmente está precisando muito de sangue pelo verdade. tratamento de saúde que ele está fazendo. Então, o O negativo é o mais difícil, não é? Vamos aproveitar que o Pugina falou da solidariedade. Né? Essa realmente é a hora da solidariedade mais necessária, fundamental, que é essa, né, dele. É a virtude da harmonia social. Quer dizer, se um país desenvolve essa cultura... Eu contei outro dia aqui o caso da minha sobrinha, que mora nos Estados Unidos, recém-casada, e apareceu com câncer no cérebro. Tratamento, câncer agressivo, tratamento caríssimo, excedia
capacidade da família, fizeram uma vaquinha. Mas em pouco tempo recolheram $100 mil. Que coisa. Porque é da cultura, é a cultura Fala mal do povo. americano, mas ele é a É a solidário. cultura do povo. E atrás disso, por exemplo, está um princípio que é o seguinte, quando eu como economista e professor de História do Pensamento Econômico, que é a questão da poupança. Essa questão da solidariedade, da caridade, digamos, do ponto de vista do catolicismo, do cristianismo, ela só pode ser executada quando você tem condições de fazer a caridade. E quem é que tem condições de fazer a caridade? Quem tem prosperidade, né? Quem é desenvolvido, porque na pobreza, na miséria, que nos queriam colocar aqui, lá na Venezuela, quem é que pode fazer caridade com quem lá? Na população? Ninguém pode, é só os donos do poder lá, eles não fazem isso. Não, eles estão todos né? bilionários. São bilionários, mas eles estão, como a filha do Chaves, que está vivendo, não sei se na Flórida, não sei onde Na é que Flórida. ela tá vivendo. Na Flórida? Não, a filha do Fidel Castro mora na Flórida. Mas tem a do Chaves, não sei. A do Chaves, eu vi uma matéria outro dia, acho que foi na Veja, ela foi apurada um patrimônio de $4,5 bilhões. Hugo Chávez, o pessoal está morrendo de fome lá, mas eles são bilionários. Eles não fazem caridade, eles pregam o que ele não faz na prática. Essa é a verdade. E a falência do Estado está fazendo surgir experiências solidárias, né? Como aquele grupo de empresários que resolveu comprar viaturas e armas para a Brigada Militar, como os outros que se reuniram e abriram aquele maldito passagem da Cristóvão Colombo, como outro empresário que doou diversos andares de um hospital para 40 milhões. Para a Santa Casa de Misericórdia. O Grandene, né? O Alexandre Grandene. E esse é o espírito do empresário. Agora, se o empresário não tem um incentivo do Estado, o Estado não faz, porque o Estado, em primeiro lugar, é leniente com as... Não, se ele qualidade. suga a O empresa. socialista é contra o empresário. Exatamente, é contra o empresário. O socialista é contra Então, o aí empresário. não tem Basta como. ver a nossa legislação aí, que é contra o empresário. É verdade. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 32-166100, Auxiliadora Predial. Não deixe o seu prédio, o seu patrimônio, né, ser administrado por pessoas sem a capacidade necessária. Então, busque lá a Auxiliadora Predial, você vai ter uma equipe preparada para lhe dar o melhor atendimento, fazer com que o seu negócio cada vez mais se consolide e prospere cada vez mais. Com 32 anos de liderança no mercado pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Aliás, eu estava hoje ouvindo alguns comentários, né? A gente fica sempre vendo na internet ou nas emissoras de rádio, de televisão, sobre aquilo que aconteceu lá, um evento que estava o general Mourão, que foi roubada uma arma, sabe, uma metralhadora avançada e tal, que parece que era R$60 mil valia aquela metralhadora. Que não funciona, né? Porque ela está lá desativada. Eles levaram o mico, mas e aí levaram. E aí o que acontece? A grande mídia deu a informação, dando a entender, né, que não que o Mourão tenha roubado, mas que apesar da segurança do Mourão, roubaram lá. Que uma coisa tem a ver com a outra. A segurança do Mourão é para dar segurança para o Mourão, não é para o evento. Então, aí eu vi, a gente sabe qual é a emissora, né? Então, eles deram a entender que, embora a segurança do Mourão estivesse lá, roubaram De algum modo, ele tem que estourar no lombo do governo. No governo, não adianta. Olha, é muito triste, eu fico muito entristecido. Porque, como é que tu vai construir um país honesto? A gente cobra a honestidade dos políticos, a honestidade das elites brasileiras, a honestidade do nosso povo. E aí tem a desonestidade desta elite corrupta de comunicação, que, aliás, eu fiquei sabendo por uma alta fonte do governo central de Brasília, tive essa informação ontem, a Rede Globo deve para o BNDES R$6 bilhões. 6 bilhões. E está recorrendo, tem que executar. Tem que executar como faz com o pobre empresário, quando o empresário não paga. Né? Porque eles estão acostumados a ganhar dinheiro do governo para fazer essa safadeza, para destruir o Brasil. Quanto tempo a Rede Globo vem fazendo, mamando na seta do governo, tirando o nosso dinheiro para se lucupletar e fazer essa barbaridade que faz os seus telejornais sendo desonestas, fazendo novelas que depreciam, que depravam a família brasileira. Isso é o fim da picada. E o mais incrível é que justamente se a extrema esquerda, os socialistas, comunistas, tivessem tomado conta tomado conta não, porque eles já tomaram, mas se eles não tivessem sido afastados, e realmente
o Brasil fosse transformado numa ditadura estilo venezuelano, né? Ditadura socialista venezuelana, a primeira coisa que eles fazem é estatizar os meios de comunicação, virar tudo estatal. Olha como está lá na Venezuela. Ninguém mais suporta, não tem mais imprensa livre. Lá em Cuba, que eles tanto adoram, só tem o Grama, lá, o Gramna. Né? Grama. É, o Grama. É isso aí. São os primeiros a bailar justamente são os meios de comunicação, mas eles defendem, é o tipo do suicídio isso aí, não? E essa história, Pugina, o nazismo era de esquerda ou não? Que confusão, né? Está escrito socialista lá no nome do partido. Só para dizer uma lá. coisa, olha aqui, ó, Hitler... Tem tudo em comum. O Hitler, em 1928, no Egito, foi criado uma representação do Estado Islâmico lá, né? E a partir de 28 e tal, em 1938, o Hitler era muito amigo desse pessoal todo, né, da Irmandade Árabe, a partir do Egito, de um senhor chamado Amin Gnemes, uma coisa assim, que era o cara que comandava essa Irmandade Árabe no Egito, exatamente no Cairo. E esse cara veio para a Alemanha e foi doutrinado por Hitler e ajudou o Hitler na execução dos judeus. Né, que essa briga toda na Palestina, etc. e tal. O Hitler, antes do Holocausto, que foi incentivado inclusive por esse árabe, o Hitler prometeu para esse Amin que se ele vencesse a guerra, ainda bem que graças a Deus que não venceu, ele iria instalar em Nablus, que fica lá na Cisjordânia, sabe? Nablus, uma cidade da Cisjordânia, ele ia instalar um tipo de, a mesma coisa que ele fez na Alemanha, de campos de concentração de execução. Tu imagina os planos do Hitler. Com quem? Com os árabes. Agora aqui, ó, a minha pergunta é a seguinte, o nome, a tradução do alemão, eu estou pegando aqui, não é que eu saiba alemão, eu zero em alemão, mas a tradução do partido do Hitler, do nome, é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu não vou dar opinião, porque eu não conheço, não tenho conhecimento do Pugina para dar opinião, mas alguém tem que me explicar o que quer dizer o socialista no nome do partido. Dá para explicar. Os pontos de contato são tantos, porque os comunistas, a esquerda mais radical, que é uma esquerda moderada que é muito bem-vinda à democracia, não? Mas aquela radical de alguns partidos que nós temos representados aqui no Brasil, né, ele já tem que carregar o ônus da experiência comunista e seus fracassos, seus crimes, a sua história, da qual nada se aproveita. Nada se aproveita. Tem que carregar esse ônus. Então é duro para eles ter que engolir a história de que o nazismo também era de esquerda. Isso aí dói demais, que aí é dose para mamute. Agora me diga, o fato de ser anticomunista não significa que não seja de esquerda. Porque a característica da esquerda não é ser comunista necessariamente. Existem vários graus na esquerda. Socialismo. Mas se há uma característica comum é que são antiliberais, e os dois eram. São anticonservadores, e os dois regimes são. São antirreligiosos, Antissemitas, os dois regimes são. São antissemitas, e os dois regimes eram. Ou seja, são muitos pontos de contato. Eles são totalitários, os dois regimes são contra a democracia, por consequência, os dois são. Então, tem muito mais pontos de contato com a esquerda do que com a direita. Só que, como na guerra entraram em conflito uns com os outros, então criou-se a impressão de que não há diálogo, que são, portanto, totalmente opostos. Não são, tanto que lá atrás, antes de começar a guerra, eles fizeram um acordo. Havia um acordo entre o Hitler e o Stalin. Só que o Stalin, aliás, o Hitler se acelerou e quando ele tomou a Polônia, aí rompeu o acordo. Mas havia um acordo de não agressão firmado entre ambos. São almas gêmeas. Me desculpe, são almas gêmeas. E essa questão dos árabes, aí na questão é a seguinte, eu estava lendo um artigo, não sei se uma da revista alemã, e a Alemanha, quer dizer, alguns segmentos na Alemanha hoje estão contestando a política de imigração da Merkel, né? Angela Merkel. Da Angela Merkel, estão contestando exatamente por quê? Porque o número de muçulmanos que está entrando na Alemanha
é muito grande. E já se detecta na Alemanha uma imposição, não a absorção, digamos assim, dos muçulmanos à cultura, às artes, aos costumes, às tradições alemãs, não, mas a imposição deles de seus valores na sociedade alemã. Então, tem alguns segmentos, algumas áreas da Alemanha, hoje, que estão preocupadas porque a cultura deles está sendo neutralizada por imposição. Esse é o termo, imposição dos muçulmanos, por imposição dos islâmicos, né? Que, na verdade, a maioria deles são. Então, essa é a questão. Por exemplo, a nossa relação com os árabes, né? Os islâmicos não toleram os cristãos. Lá, para te abrir uma igreja cristã, é proibido, é muito difícil. Agora, eles reclamam, né? E aqui tem a condescendência dessa população, dessas lideranças todas aí, dessa esquerda toda, de fazer o que quiserem, abrir mesquita onde quiserem, ter os seus valores, enfim. Então, isso é muito perigoso, uma questão religiosa que precisa ser equacionada, né? Pugindo uma coisa. Quer dizer, se tu quer uma coisa aqui, tu tem que ter a contrapartida. Do ponto de vista, eu acho, pelo menos, questão religiosa, se tu quer estabelecer mesquita aqui, deixa construir igreja lá. Né? É isso mesmo. Não, mas só vale para um lado. Mas há isso aí é a tal da tolerância com o intolerante. Aí tem que ter cuidado, uma sociedade tem que ter cuidado com o intolerante, porque tolerar o intolerante acaba com aquele que tem virtudes maiores. Então é preciso ter muita cautela nisso. Só para ajudar a memória histórica e ao conhecimento do nosso telespectador. Procure Acordo Molotov-Ribbentrop. Molotov representando Stalin, Ribbentrop, com 2 P's, representando o Hitler. Esse acordo foi firmado às vésperas da Segunda Guerra Mundial entre nazistas e comunistas. Almas gêmeas. Só que foi uma estratégia do Hitler para preparar e pegar, distrair os russos e depois tomaram a Polônia. Isso é verdade. Candidato. Podemos falar do nosso aeroporto aqui um pouquinho? Só um pouquinho. Então, aqui vamos fazer um comercialzinho aqui do nosso barranco, né? O barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco. Ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados, no bosque com pássaros cantando. Lá você pode aproveitar, inclusive agora a época ainda está bem tranquila, à noite, lá na área aberta lá do barranco. Estacionamentos e manobristas. E Kimura Car Care, especialista em cuidados automotivos. Está fazendo um enorme sucesso aí a Kimura, né? Que estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul, aí fazendo esse trabalho nos carros. Não só esses carros maravilhosos que estão vendo aí, carros de grife, né? Internacionalmente conhecidos, mas qualquer carro que você tenha, você pode ir lá na Kimura e fazer um balanço geral, fazer uma remodelagem geral, né? Como é que você chama? Dá uma geral no seu carro, vai sair muito mais bonito, renovação. Né? Uma renovação, essa coisa toda, uma repaginação, né? Olha aí que carros maravilhosos. Está em cima da vaga do idoso lá. O dono deve ser da idade do carro. O dono deve ser idoso. Deve ser o cara que comprou esse carro em primeira Com um carro desse, qualquer um fica exibido. Bota em qualquer área de estacionamento. Né? Então, esse serviço aí se faz, inclusive, internamente, aí, na troca de estofados, aí, renovação de estofados e tal. Realmente é um trabalho de primeira qualidade. E você pode fazer o contato no 996066565. Kimura Car Care, importante aí, que está trazendo muita gente de fora, inclusive, para fazer este trabalho fundamental para que seu carro fique cada vez melhor. Olha aqui, ó, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog do nosso amigo aqui, Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org porque querem se informar cada vez melhor. Cláudio Candiota. Pois eu quero prestar uma homenagem ao delegado Fernando Soares, porque ele é o oráculo. Não é de Delfos. Não é de Delfos. Há mais de ano. Vai explodir. Há mais de ano, nós estávamos num programa, a atividade ainda era lá na TV Urbana, e eu acho que faz mais de um ano. E eu mostrei um filme que nós mandamos produzir da Vila Nazaré. Eu
trouxe o filme. Eu tive aqui, acho que foi na segunda, mas eu trouxe o filme que não era do programa, trouxe o filme errado, e não aquele onde tu aparecias. E agora eu trouxe o trecho do programa. Vamos ver se tem esse filme aí. Que passa o vídeo, eu acho que eles conseguiram botar lá no ponto. Tá, então é o seguinte, tem o vídeo da Vila Nazaré, e depois... O que eu falei, Bugino? E depois volta para nós, vocês vão ver que é um outro cenário, então é um programa que tem mais de um ano, e vocês vão ver o que disse o delegado Fernando. Bota o vídeo da... Vamos acompanhar, então. Por que tem que sair de lá a Vila Nazaré, lá da reta final da cabeceira 29 Muito lá. Bom. Vamos lá. Manda bala. Conseguiu? A região da Vila Nazaré, onde mais de 600 famílias vivem atualmente, fica dentro do sítio aeroportuário, em uma área sujeita a grandes riscos. Os riscos dos quais falamos estão relacionados à enorme proximidade das residências à pista, às condições de higiene e insalubridade e à presença de esgotos, lixo e enchentes no local. Para garantir o bem-estar e a segurança das pessoas que vivem lá hoje, é necessário que a área seja desocupada. Alguns moradores estão resistindo à mudança, mas precisam entender que ela será benéfica. Além disso, o ruído das aeronaves prejudica seriamente a audição e a saúde de crianças e adultos ao longo do tempo. Os limites de decibéis máximos estabelecidos para a região são de 60 decibéis diurnos e 55 decibéis noturnos. Veja como as medições estão fora do padrão recomendado. Com a expansão do aeroporto, e especialmente da pista, essas condições ficarão ainda mais severas. Além de todos esses detalhes que estão expressos no vídeo, o risco de acidentes, de uma aeronave se desgovernar, qualquer coisa, e cair por cima das pessoas, entendeu? Quantas pessoas serão sacrificadas? Se moram 600 pessoas, se as pessoas imagina? tivessem responsabilidade com suas próprias famílias, as pessoas de poucas capacidades financeiras, evidentemente, mas o poder público se propõe a mandá-las para um lugar decente. Lugar decente. E eles ficam morando ali num lugar de altíssimo risco para as suas famílias. Mas ali, Silvas, ali acontece uma coisa que muitas vezes também não é o conhecimento do povo. Em primeiro lugar, não é normal pessoas carentes que estão num péssimo local, sem higiene, sem condição, não quererem sair. Normalmente eles querem. Mas nós temos que sempre lembrar que possivelmente por trás deste não interesse em querer sair, tem a mão do crime, tem a mão do traficante. Porque aquela região ali, Silvas, é uma região conhecida pelo tráfico de droga, por vários pontos de venda de drogas. A polícia já prendeu em várias oportunidades vários criminosos ali, Candiota. Então, retirando aquela vila da região, automaticamente quem comanda o tráfico também vai ter perda. Então, provavelmente essas pessoas que estão fazendo rebelião ali estejam sob o comando do tráfico. Né? Então, porque não é comum as pessoas que vão receber melhorias, vão receber boas casas, quem sabe ficar até num outro local de melhor acessibilidade, não querer sair. Então, nós temos que enxergar para esse lado também. Possivelmente, o comando do tráfico de drogas ali é que está orientando essas famílias a resistirem, porque aí continua o lucro financeiro na venda das drogas. Entendeu? Que horror, hein? Provavelmente, porque ali é uma vila conhecida, né, a Nazaré, basta se buscar aí nas consultas integradas da Secretaria de Segurança e vamos ver quantos serviços a 12ª, né, a antiga 12ª Delegacia prendeu ali e o DENAR, que prende muita gente atualmente ali naquela região. Então, não pode ficar assim à disposição. Eu acho que agora, né, se é que já não está acontecendo, inclusive, tem que se fazer um trabalho de inteligência policial naquela área ali e ver quem são os criminosos que estão soltos e ver se isso não está acontecendo, essa pressão da bandidagem, do traficante em cima da comunidade para não sair. Intimidando as pessoas. Eu quero só saber o seguinte. Faz mais de ano isso aí, faz ao redor de um ano. O Fernando estava novinho ali. Não, o Fernando... Tinha cortado o cabelo. O Fernando ficou mais moço. Parece 25 anos. Isso faz mais de ano isso aí, o Fernando ficou mais moço. Mas tudo que ele disse,
Ninguém saiu de lá, Fernando. Aqui uma má notícia aqui, Não, pessoal. mas A gente muito tem que, às trabalho vezes, foi feito ali. dar boa notícia e má notícia, né? O Inter faz 2-0, gol de Edenilson. Vamos ter que virar o jogo aí, o River. Vamos lá. O que quer dizer que os argentinos estão perdendo. Com todas as vênias, eu não torço a favor dos argentinos. Mas eu tenho uma razão, eu vou repetir, eu tenho uma razão porque minha mãe é argentina. Eu sou de Uruguaiana, minha mãe é castelhana. Então eu tenho mais uma razão para tu. Torcer pro River Plate. Ah, bom, tá bem. Então tu tem uma atenuante. Eu tenho uma razão. Tu tem uma atenuante. Afetiva. Mas os meus antepassados são gregos e não estão jogando. Afetiva e genética. Mas vocês viram que horror? Isso aí pode atrasar. A falta de 920 metros de pista, segundo um estudo do Paulo Menzel, que às vezes vem aqui no programa, é de 6 bilhões de reais por ano. Como faz 25 anos que não se consegue fazer 920 metros de pista, já deixou de circular na economia do Rio Grande do Sul, deixando de gerar impostos para a cidade, para o Estado, 150 bilhões, se o estudo do Paulo Menzel estiver correto. Ali já saíram algumas famílias. Sim, saíram, mas ainda tem gente resistindo, provavelmente, por essa suspeita que tu tens aí. Inclusive, nesse último ano ali, tiveram várias operações, né? Inclusive por orientação até nesse sentido de tentar identificar tudo, e várias prisões ocorreram ali. Acredito que esteja bem enfraquecido hoje essa questão ali da criminalidade ali, que pode facilitar, com certeza, a saída do pessoal. Sim, tem que resolver esse problema, porque as pessoas podem estar com medo de sair dali, o medo da segurança, não sei, ameaçadas. Mas já que nós entramos na segurança, né, amanhã nós teremos um novo secretário de Estado, né? Amanhã assume o procurador César Facioli a Secretaria da Administração Penitenciária. Ah, muito bom, Facioli é muito competente. E foi promotor de justiça? Procurador. E nós estamos torcendo aí que dê certo essa administração, porque hoje o déficit prisional é em torno de 13 mil vagas, né? E nos últimos 15 dias, assim, com a interdição pelo Poder Judiciário de vários presídios, nós voltamos ao caos, né? Já faz mais de 15 dias que nós temos inúmeros presos na calçada ou dentro de viaturas da Brigada Militar. Então, realmente, aí desejamos a maior sorte ao procurador Facioli e que consiga, de alguma forma, ou parcerias público-privada ou com dinheiro em Brasília, que venha trazer essas vagas que nós estamos precisando, porque efetivamente existe um exército de criminosos na rua que diariamente estão sendo presos e diariamente estão sendo soltos. O nosso dinheiro foi para Cuba, foi para Venezuela, Desta fala que foi inserida aqui do ano passado, tu dizes que várias prisões são feitas na Vila Nazaré. Estão na rua. Mas prende e solta. Prende e solta. Aí não adianta. Mas eu só queria fazer uma observação. Eu não sei quem é que mandou a notícia desse segundo gol do Internacional, mas eu pergunto, para que criar esse constrangimento com a apresentação? Também acho. O âncora aqui, eu tenho que dar notícia. Precisamos avisar que está Nos poupar, poderia nos poupar um pouquinho. Eu, por exemplo, daqui a pouco, sabe o que eu vou fazer? Vou passar lá no supermercado Zafari, correndo, talvez se pego o meu vinhozinho, para no final ainda, de repente, comemorar o empate do River. Mas, enfim, vou ter que torcer, né? Sim, já aproveita e economiza o secador. Não compra lá no Zafari o secador. Então, eu até pareço que estou falando com o Colorado. Mas eu sou gremista, mas não sou anti-Colorado. Já vou avisar, está 2-1. Eu estou dizendo, vamos recuperar, estamos recuperando. Aqui, ó, ao menos a produção nos informa que o River acabou de fazer um. Quem faz um, faz dois. Pessoal, olha aqui, ó, economizar sempre é comprar bem, né? Comprar bem, é claro, no supermercado Zafari. Produto de qualidade, atendimento atencioso, cuidadoso, gentil. Supermercado Zafari, vamos à mensagem do nosso ícone de supermercados, o nosso Zafari. Muito bem, são de 20 horas 5 minutos, programa Atividade sempre ao vivo aqui, há 26 anos, vai para 27 anos, né, de atividade, sempre ao vivo, trazendo notícia importante, conteúdos, opiniões,
e, sobretudo, opiniões descompromissadas com isso ou aquilo, com opiniões que buscam a verdade, quer dizer, aquilo que realmente as grandes redes não colocam. Aliás, o Pugino estava pensando o seguinte, que Humberto Eco dizia que a internet era o terreno dos imbecis, mas eu acho que alguma coisa nós podemos hoje contrabalançar, né? Porque se não fosse a internet, não fosse as redes sociais, nós teríamos o quê? Só a versão desta mídia comprometida, né? Essa mídia desonesta, que hoje está sendo desmascarada pelas redes sociais. Olha só o que isso significou em termos de repartição do poder. Exatamente. Porque quando o poder, antes das redes sociais, se concentrava nos meios formais conhecidos de comunicação, quantos colunistas de jornal existiam, de jornais com capacidade de influenciar a opinião pública? Um número sempre pequeno em comparação à população. Então era pouca gente, uma enorme capacidade e poder de influenciar a opinião pública. As redes sociais colocaram a comunicação e a informação na mão de todo mundo. Então você clica aqui, você começa a ouvir opiniões díspares. Tem muita bobagem, tem muita agressividade, tem muita porcaria nas redes, tem. Mas se você é seletivo, se você não é um catador de lixo, se você é um cidadão bem esclarecido, que está atrás do bem do país, você rapidamente sabe, este eu gosto de ouvir, aqui eu tenho boa informação, aqui, esses aqui são um bando de mentirosos. Você faz a própria seleção. Vai pegar aquilo que importa, aquilo que interessa. E garanto, olha, tem mais qualidade de informação aqui do que em alguns jornais inteiros que circulam por aí. Aliás, quem quiser aprender um pouco de história, pode acessar no YouTube, no Brasil Paralelo, um documentário sobre 64, isso aí. Que uma rede de cinemas aí se recusou a exibir. O que é uma aberração. Não podemos dizer, Cinemark. Eu chamando de Cinemark. Até não estou fazendo propaganda, porque não vou pregar o boicote à rede, mas eu estou dizendo o seguinte, não quis exibir esse documentário, que é um documentário histórico, não é? Que conta o que aconteceu, fala a verdade, eu não vi todo, mas eu vi uma parte. E, no entanto, eles exibiram o filme do Lula, que é um criminoso condenado, está preso. Se for condenado mais vezes, passará 100 anos na cadeia, que, aliás, deveria. Não vai ficar, porque isso aqui é um paraíso. Assim, aquela guria que assassinou os pais já está solta. Então, provavelmente, o Lula não vai morrer na cadeia, como o Madoff vai morrer na cadeia porque deu um golpe lá nos Estados Unidos. Ele tem 80 e tantos anos, foi condenado a 150 de cadeia e vai cumprir. Vai morrer lá. Não sai mais, acabou. Lá fica, não tem conversa mole. Agora, quem quiser, acesse. 1970, bota lá, o Brasil Paralelo. Paralelo 1964. 1964. Vai encontrar. Eu fui à sessão de estreia. Houve uma sessão que foi organizada pelo próprio Brasil Paralelo, de estreia, no dia 31. Eu assisti. É excelente, é excelente. Claro que a esquerda detesta. A verdade eles detestam. A verdade detesta. Eu já vou explicar o motivo desta verdadeira ojeriza. Primeiro, porque todo esquerdista, ele acha que os acontecimentos de 1964, sobre os acontecimentos de 1964, eles têm direitos editoriais. Só eles podem escrever, só eles podem contar a história. E qualquer história que não seja contada por eles são rejeitadas porque a fonte não é confiável, não é admissível. E qual é a história que eles contam? Eles pegam uma tesourinha, recortam aquele momento histórico e trazem para o tempo presente. Todas as circunstâncias, toda a geopolítica da época, todo o comportamento político, militar, todo o comportamento político dos partidos brasileiros, toda a situação social, nada disso, né, eles consideram relevante para os acontecimentos que aconteceram, não aqui, mas aqui. Então, isto aqui, mas quando tu conta a volta, a Guerra Fria, aí eles afundam, porque esta história os afunda, esta história os denuncia. Eles não admitem que se conte essa história. Eu vejo que a Rússia está fazendo aí na Venezuela agora, né? O que ela tentou fazer no Brasil em 64, que para mim, olha aqui, foi golpe, mas foi um contra-golpe, porque o golpe estava sendo
armado pela esquerda, pelos terroristas de esquerda. Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa, Fugina, a sua mensagem final. Não, eu vou, até para rir um pouco, hoje eu peguei o Estadão lá, eu gosto de ver os comentários dos leitores, e ele diz, como é que pode dar certo a cidade de São Paulo? Os prefeitos de São Paulo, nos últimos, Luiz Erundina, Paulo Maluf, Celso Pitta, Marta Suplicy, Meu Deus! José Serra, Gilberto Kassab, Fernando Haddad, João Dória e Bruno Covas. Virou um cemitério, né? É um filme de terror, mas o pior ainda do que o de São Paulo é o do Rio de Janeiro. Os 5 estão condenados presos. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. Boa noite. Também uma boa noite aí. Estamos esperando aí novidades para a semana que vem. Muito bem. Distribuição de novas viaturas aí para a Polícia Civil e Brigada Militar, em função de emendas parlamentares federais aí. Tá certo. Cláudio, candidato, obrigado pela tua Beleza, presença aqui. torcendo aí, cumprimentos para o novo secretário Fatioli. Com certeza. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês, que tenham uma bela quarta-feira. O programa Atividade volta amanhã, quinta-feira, aqui pela RDC TV, às 19 horas. Boa noite e até lá.